Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa matéria sobre conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, nós estamos estudando sobre a oração que traz resultados. E uma parte importante dessa oração que traz resultados é quando eu e você conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Quero ler uma palavra em Efésios 5, 15 a 17, que diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura desse versículo. E eu peço que o Espírito Santo me capacite, Senhor, a desenvolver essa pregação de uma maneira ungida, poderosa, maravilhosa. Pai, eu preciso do Espírito Santo que vai me auxiliar nessa tarefa. Também eu peço, Pai, que aqueles que estão nos assistindo possam também receber espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento da Tua vontade, para que possamos ser cheios da plenitude de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa a nossa gravação e abençoa aqueles que estão nos assistindo. E a Ti, Pai, desde já, demos a Ti, o Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, amados, vamos estudar algo poderoso que é a vontade de Deus. Sabemos que as nossas orações são respondidas quando nós oramos segundo a vontade de Deus e tendo o respaldo de palavras, de versículos que confirmem aquela bênção, aquela coisa que estamos pedindo. Então, dentro desse aspecto, é fundamental. E até a Bíblia diz que nós não temos que ser insensatos, cara sem juízo. Não sejais insensato, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Então, eu creio que o entendimento dessa ministração realmente vai fazer com que as nossas orações sejam altamente produtivas, que Deus possa escutá-las e respondê-las imediatamente para a honra e glória do nome de Jesus. Ainda com relação à vontade de Deus, Lucas 12, 47 e 48 diz assim: Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor, olha só, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, a vontade de Deus é para ser executada, é para ser cumprida, é para ser obedecida, porque se você não fizer, vai levar açoite, está escrito. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas vai levar açoite também. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, meus amados, esse assunto de conhecer a vontade de Deus é algo extraordinário, é algo importantíssimo. E eu e você não podemos deixar isso em branco. Nós temos que levar a sério, estudar, procurar compreender, buscar as passagens bíblicas para que nós possamos ter uma interação maravilhosa com o nosso Deus. Agora, olha o detalhe interessante, amado. Só o Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos. Por isso, nós dependemos do Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui em Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus
é que ele intercede pelos santos. Então, meus amados, deixa eu te dizer algo muito importante. Você não é independente, você não é autônomo, você não é capaz de fazer nada sozinho. Ponha no seu coração que a partir de agora nós vamos depender claramente da pessoa do Espírito Santo. Vamos desenvolver um relacionamento saudável, vamos desenvolver uma comunhão maravilhosa, porque se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, as suas orações verdadeiramente não vão ter efeito, não vão ter resposta de Deus e você não vai ser bem-sucedido. Então, a segunda coisa, depois de você aprender a vontade de Deus, é contar com a colaboração, com a ajuda do Espírito Santo, para que as nossas orações sejam efetivas e cheguem verdadeiramente ao trono de Deus e nós possamos alcançar misericórdia, podemos alcançar benevolência, podemos alcançar resposta de Deus para a nossa vida. Uma outra coisa muito interessante é que Jesus Cristo veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai. E eu pergunto, e você veio a esse mundo para quê? Olha só, João 6, 38 a 39 diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aí você pode estar me dizendo assim, mas pastor, esse negócio aqui é para quem desceu do céu. Também acho. Só que eu e você, quando éramos criatura, nós éramos aqui da terra. No momento que você entregou a sua vida, Deus recriou o seu espírito humano. E esse espírito humano recriado que você tem, que eu tenho, não veio da terra, veio do céu. Então, de uma forma ou de outra, assim como Jesus desceu do céu, nós também descemos do céu, através do Espírito que Deus colocou dentro do nosso coração. Então, quando você tem a consciência de que você veio do céu através do seu Espírito recriado, você agora passa a ter desejo de cumprir a vontade de Deus integralmente na sua vida. Só que tem um detalhe, meu querido. A vontade de Deus, normalmente ela se conflita com a sua vontade. Então, aí que tá. Você precisa abrir mão da sua vontade e ficar com a vontade de Deus. E é aí que mora o perigo. É aí que a coisa se embaralha. É aí que a coisa se complica. Porque o ser humano acha que ele tem direitos de ser o que ele quiser, fazer o que ele quiser e ir para onde ele quiser. Mas isso é uma interpretação errada. Você veio de Deus, diga amém. E como tal, agora você está aqui nessa terra, não para fazer a sua vontade humana, por favor. Mas você vive nessa terra para fazer a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa o Salmo 40, verso 8, que diz assim, ó, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Qual é a importância do meu coração estar a lei de Deus? É que vai ser fácil para mim abrir mão das minhas vontades para ficar com a lei de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, se a lei de Deus está no nosso coração, nós vamos ter prazer de fazer a vontade de Deus. Agora, se a lei de Deus não estiver no nosso coração, não tem como você fazer a vontade de Deus, até porque você não sabe qual é. A vontade de Deus está na palavra de Deus. Então, quando você declara que você tem no seu coração a palavra de Deus, aí fica fácil de você fazer a vontade de Deus. Por isso é que Josué 1,8 diz assim, não cesses de falar do livro desta lei,
Antes medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o segredo do sucesso está em conhecer a palavra de Deus e praticá-la no nosso dia a dia. Então, meus amados, conhecer a palavra é muito significativo, porque é nela que se encontra a vontade do nosso Senhor. Então, declaremos isso: Senhor, agrada-me fazer a tua vontade, porque a tua lei está no meu coração. E o Senhor prometeu isso, amados. Então, independentemente de você ler e meditar, ele diz que ia imprimir no nosso coração as suas leis. Então, é algo que nós temos condições de compreender, de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, Jesus veio a esse mundo para fazer a vontade de Deus, e ele diz que isso é mais importante do que a comida. Uma certa feita, Jesus estava no tanque de Jacó, conversando com a samaritana. E os discípulos foram à cidade comprar comida, e quando eles voltaram, encontraram ainda Jesus conversando com aquela mulher. E eles queriam a todo custo que Jesus parasse aquela conversa e fosse comer o alimento que eles trouxeram. E Jesus dá-lhes uma lição impressionante. Ele diz aqui o seguinte, ó. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e evangelizar a sua obra. Então os discípulos estavam querendo impedir a ele de evangelizar aquela mulher que ele estava pregando, a qual saiu dali, foi lá na cidade, convocou todos os homens para virem, e aquela cidade foi ganha para Jesus. E eles ainda pediram que Jesus permanecesse com ele 2 dias. Agora, olha o contexto disso. Aquela cidade, gente, era de samaritanos. Eram pessoas inimigas dos judeus. Samaritano não se dava com judeu. E Jesus é o principal judeu. E eles, depois que foram tocados, convertidos, pediram para Jesus ficar mais 2 dias com ele. E Jesus, que é uma pessoa maravilhosa, ficou para agradar aquelas pessoas. Veja, é da vontade de Deus que você o adore e que você renove a sua mente. Olha só, Romanos 12, 1 e 2 diz assim, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, santo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Veja, na lei judaica era muito simples quando alguém cometia um pecado. Eles pegavam um cabrito, uma ovelha, um animal de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Levava aquele animal ao sacerdote. E lá ele punha a mão na cabeça do animal, confessava todos os seus pecados, o sacerdote matava aquele animal e aspergia o sangue do animal na pessoa e no altar. E aí a pessoa estava liberada. Querido, se isso ainda estivesse valendo hoje, haja animais para ser sacrificado. Agora, era uma coisa simples. Você ia no mercado, comprava um animal, vinha, o animal pagava a tua conta e você ficava livre. Hoje não. O Senhor quer que você se ofereça a si mesmo como um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável. O que isso significa? Significa que eu preciso negar a minha
vontade. E essa é uma das coisas mais difíceis. Não adianta hoje eu querer oferecer um sacrifício de um cabrito, quando eu preciso ser o meu sacrifício, porque fui eu quem pequei. Eu não preciso mais ser morto, mas eu preciso negar a minha vontade, a mim mesmo, e prestar um culto a Deus com inteligência. Não é um culto obtuso, não é um culto sem entendimento, não é um culto Maria vai com as outras, é um culto de serenidade, é um culto de compreensão do que eu estou fazendo. Então eu preciso oferecer a minha vida como um sacrifício vivo diante do altar de Deus. Senhor, eu pequei nisso, nisso e nisso. E quero me oferecer a Ti para que o Senhor me perdoe. Então, quando você faz isso, é um verdadeiro sacrifício de adoração, como ele está dizendo aqui. Agora, não parou aí. O versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Queridos, todos nós trazemos uma cultura anterior à nossa hoje. Ou seja, coisas que você aprendeu em casa, na faculdade, no trabalho, na igreja. Nós aprendemos muitas coisas em muitos lugares. Só que tem um detalhe. Muitos dos nossos conceitos mentais estão ultrapassados. Agora você precisa substituir esses conceitos ultrapassados da sua mente por um conceito novo, moderno, atualizado. A única maneira de você fazer isso é substituindo o padrão mental. Cancela aqueles conceitos antigos que estão errados e coloca os conceitos novos da Bíblia para respaldar suas atitudes e as suas ações a partir de agora. Então veja, se você não renovar a sua mente mediante a palavra de Deus, você não vai alcançar coisas lindas e maravilhosas que Deus preparou para você e para mim. Por quê? É preciso renovar a mente para alcançar um outro nível de compreensão dos projetos de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, é fundamental você se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto de entendimento, um culto racional, e também substituir na sua mente aqueles conceitos errados que você aprendeu e achava que era certo. Mas agora a palavra te mostra que aquilo ali está errado. Por exemplo, amar a Deus e odiar os seus inimigos. Aí Jesus fala assim, mas não é mais assim não. É amar a Deus e amar também os vossos inimigos. Então você precisa substituir essa plaquinha que está lá dentro do seu cérebro, onde você entendia que odiar os inimigos era correto. Mas a Bíblia prova que não é assim que funciona. Que você tem que amar os seus inimigos. Então, por favor, querido, gaste um tempo estudando a Bíblia para que você saiba como transformar a sua mente. E isto você não vai aprender apenas orando. Ô Senhor, renova minha mente agora em nome de Jesus. Não vai funcionar. A mente é renovada quando ela tem os valores errados, substituído pelos valores novos. Então, a verdadeira adoração é um sacrifício vivo. Vamos ver isso ali em Gênesis 22, 2 a 5. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ali, oferece-o ali em sacrifício, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, para o lugar em que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, Abraão, erguendo os olhos,
viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isto é tremendo e maravilhoso. Abraão sabia o que ele ia fazer lá no monte, e oferecer seu filho em holocausto. Mas ele, por outro lado, sabia que esse menino ia voltar para casa de alguma forma. Tanto é que quando eles estão subindo a montanha, Isaac pergunta: meu pai, nós vamos fazer sacrifício? Ele falou: vamos. Então me explica uma coisa. Aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas e cadê o sacrifício? Queridos, o sacrifício era o próprio Isaac. Mas Abraão, guiado pelo Espírito Santo, não disse que Isaac ia ser o sacrifício. É muito importante você entender essa verdade. Ele simplesmente disse: meu filho, o cordeiro para o sacrifício Deus proverá. E o que é que aconteceu? Isaac e Abraão subiram ao monte. Isaac preparou o altar, amarrou o menino no altar, colocou a lenha sobre ele, e no momento que ele ia descer o cutelo para matar o menino, o anjo bradou: Abraão, não faças mal ao garoto, porque agora nós sabemos que você teme a Deus, porque você não negou seu único filho. Olhe lá na árvore. Ele olhou na árvore. Estava lá um cordeiro preso pelo pescoço na árvore. Abraão retirou o filho do altar, foi lá, pegou o cordeiro, pôs no altar, sacrificou o cordeiro e adorou ao Senhor. Então veja, amado, Abraão não negou para Deus o seu único filho. Ele não subiu ali naquele monte para fazer bonito, ele subiu para matar o garoto. Tanto é que chegou no momento que ele pegou o cutelo e ia descer no coração do piá. Mas aí o anjo falou: para, Abraão, não faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus. Então a gente muitas vezes fala de adoração como se fosse apenas escutar música. Não, escutar música é bom. A música é um caminho para a adoração. Mas a verdadeira adoração é o sacrifício vivo para o nosso Deus. Nós precisamos corrigir o nosso entendimento a respeito desse assunto tão importante no reino de Deus. Então, amados, a vontade do Senhor não era matar o Isaac. A vontade do Senhor era levar Abraão lá em cima e exercitar a sua fé e comprovar o amor de Deus sobre a vida dele, Abraão, e do seu filho Isaac. Então, amados, saber a vontade de Deus é por demais necessário, imprescindível. Ah, pastor, mas a vontade de Deus vai me dar problema. Não vai, não. Se Deus te mandou fazer, querido, não meça sacrifício, não olhe prejuízo, não tenha medo. Se foi Deus que falou, executa. E aí, amado, você precisa estar numa sintonia muito fina, muito ligada ao Espírito Santo, porque é Ele quem conhece a mente de Deus. E é Ele que vai nos levar a orar conforme a vontade do Senhor. E aí, amado, a resposta da oração é simplesmente espetacular. Olha o exemplo de Isaac. Ele desceu depois com o pai e os empregados dele lá não sabiam de nada do que aconteceu. Simplesmente viu o piá ali, como o pai disse que ia voltar. Então, Deus cumpriu a palavra que o Abraão pronunciou diante dos seus servos e trouxe o Isaac são e salvo. Isaac é uma prefiguração de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro vitorioso,
o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. É maravilhoso demais. Então, queridos, cumprir a vontade de Deus é a essência da vida cristã. Agora, a Bíblia diz que nós precisamos transbordar no pleno conhecimento da sua vontade. Não basta apenas saber, temos que saber a fundo. Então, Colossenses 1, 9 e 10 diz assim, ó, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, amado, quando você busca o conhecimento da vontade de Deus, você vai receber sabedoria e entendimento espiritual. Você vai viver diante disso, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você quer ter esse tipo de vida aqui que o Paulo orou pelos Colossenses? Então, busque transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Não basta conhecer a vontade de Deus, transborde, amplia, olha para todos os ângulos da questão e transborda desse conhecimento, porque ele te trará sabedoria, entendimento espiritual e fará com que você viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, meus amados, quem não conhece a vontade de Deus a fundo, tá no mato sem cachorro, porque não vai alcançar esses princípios aqui que o Paulo falou da parte dos Colossenses. Querido, precisamos estar convictos de toda a vontade de Deus para nós. Colossenses 4,12 diz, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vós nas orações. Que tipo de oração Epáfras fazia para os colossenses? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade do Senhor. Querido, eu tenho certeza que a partir de agora a sua vida vai mudar. Porque você vai levar esse negócio de vontade de Deus a sério. Você vai se aprofundar, você vai estudar cada dia e você vai viver de modo do inteiro agrado do Senhor. Uma outra coisa importante, amados, que Jesus nos ensinou, é que só entra no céu quem faz a vontade de Deus. Muito sério isso, amados. Mateus 7, 21 a 23 diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Queridos, que coisa séria. Tem muita gente que está aí no reino fazendo milagre, profetizando e fazendo isso, fazendo aquilo, achando que está com tudo. Mas ele não faz a vontade de Deus. Então Jesus fala assim, não vos conheço. Mas como o senhor não me conhece, eu fiz isso, fiz aquilo? Você fez porque a minha palavra respalda, mas eu não te conheço. Aparte-se de mim, porque vocês fazem tudo isso, mas vocês praticam a iniquidade. No céu não tem lugar para iníquo. Você quer ir para o céu, meu irmão? Negue-se a si mesmo. Procure compreender a vontade de Deus. Faça na sua vida a vontade de Deus a cada dia. 1 João 2,17 diz assim, ó,
Ora, o mundo passa, bem assim a sua concupiscência. Mas, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh Deus, me ajude, Senhor, a fazer a tua vontade sempre, porque eu quero morar na glória com nosso Pai Celestial. 9. E isso aqui é muito importante. A vontade de Deus, meu querido e minha querida, sempre prevalecerá. Você não pode, não deve, não consegue, nem vai mudar a vontade de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Jó 42:2 disse: bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Acabou. O Senhor pode e quer. Vai fazer tal coisa? Vai fazer. Porque Ele pode. Agora, eu e você não podemos. Então não adianta você querer ser igual a Deus, meu irmão. Para com isso. Se restrinja a sua porção de humildade. Apocalipse 4:11 diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda hoje, Deus cria coisas novas para nos abençoar. Ele é o único que cria, tá? Então, você tem que parar com essa mania de querer fazer e de acontecer, porque eu e você não podemos nada. Deus pode tudo. Outro texto interessante, amado, está em Efésios 1:11, que diz assim: nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas no presente, conforme o conselho da sua vontade. Quem é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? O bispo fulano, papa cicrano, apóstolo cicrano. Nenhum desses figuras aí faz nada. Somente Deus faz, no plural, no singular, no presente, faz, presente, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tiago 4:13-17 diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, meus amados, o que é a nossa vida? Um sopro. Acabou. Então, nós não temos que dizer, amanhã eu vou para a cidade tal, ganhar dinheiro, fazer acontecer. Ei, e se Deus não quiser? Você não vai. Então, você devia dizer, se o Senhor quiser, vamos fazer isso ou aquilo. Mas não que você quer. Para com isso. Nós precisamos, querido, definitivamente confiar em Deus, depender dele, fazer apenas aquilo que ele quer que eu e você façamos. Então, querido, Isaías 55:11 tem outro texto maravilhoso. Assim será a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo que a designei. Gente, a palavra de Deus nunca volta vazia, mas é de Deus, não é do homem. Tome cuidado para não usar a palavra sua dizendo que a palavra é de Deus. Isso aí é usar o nome de Deus em vão. E é um pecado gravíssimo. Se Deus disse, você pode dizer, porque Deus vai fazer. Agora, não inventa história. Não ponha palavras na boca de Deus que ele não disse, porque as consequências virão e serão inevitáveis. Por favor, seja sério com relação às coisas do reino de Deus. Agora, queridos, é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade viabilizar a vontade de Deus aqui na terra. Nós vimos que os céus são os céus do Senhor e que a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus diz: vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Amado, no céu, ninguém ousa contrariar a Deus. Lá no céu, todo mundo diz amém, amém, amém. O único que tentou contrariar a Deus não está mais lá. É o tal do Lúcifer. Foi expulso e hoje é o tal do Satanás, inimigo do nosso Deus e nosso inimigo também. Então, é nossa responsabilidade viabilizar a vontade de Deus aqui no planeta Terra. Se eu e você não dissermos sim para Deus, ele não vai fazer o que ele gostaria de fazer. Só que se eu e você nos furtarmos a fazer a vontade de Deus, vai ter alguém que vai dizer sim e Deus vai fazer. O projeto de Deus não vai ficar incompleto porque você falhou. Vai ter alguém que vai estar em sintonia com Deus e vai dizer sim para a sua vontade. Outra coisa interessante, meus irmãos, capítulo 11. A vontade de Deus, preste atenção nisso, cara, que a gente trabalhar em cima disso. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos. E o que você está fazendo, meu amado, a respeito dessa verdade? 1 Timóteo 2, 3-5 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, meus amados, se eu e você hoje no planeta Terra não estivermos envolvidos em ganhar almas para Jesus, nós estamos fora da vontade de Deus. Isso é sério, muito grave. Então, tome um posicionamento a partir de hoje. Viva a sua vida para inteiro agrado do Salvador. E comece a ser usado por Deus para ganhar vidas. Comece a orar por pessoas. Comece a falar para a pessoa. Porque quem convence não é você, querido. É o Espírito Santo. Mas Deus precisa de uma voz na terra para representá-lo aqui perante os homens. João 6,40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Deus está muito interessado em ganhar o mundo para ele. Mas você pergunta assim: pastor, não era mais simples Deus lançar um decreto e salvar todo mundo? Não. Deus não faz isso. Os anjos gostariam muito de ministrar o evangelho para as pessoas. Deus falou: não. Eu quero que os meus filhos falem para os homens da minha salvação. Então, meus amados, eu e você não podemos fugir dessa tarefa. Esse é o nosso chamado. Muitas vezes nós chegamos para Deus e falamos: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Está aqui. Ganhar as pessoas para o seu reino.
Ser segundo o coração de Deus é fazer tudo segundo a tua vontade. Quando você, meu querido e minha querida, olha para o rei Davi, as barbaridades que Davi fez, meu Deus, é de arrepiar. Aí você vai na Bíblia e a Bíblia diz que Davi é homem segundo o coração de Deus. Mas como que pode esse cara ser segundo o coração de Deus? Eu te explico. Está aqui em Atos 22, 14 e 15. Diz assim, ó. Então ele disse... Não, é Atos 13, 22. Desculpa. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhe o rei Davi, o qual também, dando um testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Queridão, será que você quer ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus? Quero. Então faça toda, não apenas algumas, a sua vontade. Não importa se você pecou, se você é isso, se você é aquilo. Deus não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado que eu e você façamos a sua vontade. Amém, queridos? Eu teria muito mais coisas para falar, mas o meu tempo acabou. Nós vamos parar aqui. Talvez futuramente a gente traga outra meditação sobre isso, porque tem muito assunto. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pelo privilégio de transmitir essa palavra, Senhor, para os teus filhos. Pai querido, Pai amado, naquilo que eu falhei aqui, que o Espírito Santo de Deus complete a obra. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, instruir as pessoas, para que verdadeiramente assumam, a partir de agora, a vontade de Deus para as suas vidas. Oh Deus, eu quero isso, Pai, para a minha vida. Por favor, me ajude. E agora, Senhor, eu quero dar oportunidade às pessoas de plantarem uma semente de amor no reino do nosso Deus. Sabemos, Senhor Deus, que Tu não precisas de dinheiro, mas que nós, os Teus filhos, precisamos plantar sementes para colhermos nossos frutos. E a Bíblia diz que quem planta dinheiro, colhe dinheiro. Eu quero dar oportunidade agora aos meus ouvintes de fazer um Pix para a Igreja Pão da Vida. É no telefone 41 99979 6625. Ó Deus, toca no coração dessas pessoas, Pai, que se dispuseram a fazer esse Pix, e que o Senhor lhes conceda uma colheita sem limites. Que eles aprendam, Senhor, que a única maneira pela qual colhemos no reino de Deus é quando nós semeamos as coisas do Senhor. Pai, multiplica eles na saúde, na alegria, no sucesso, no trabalho, na família, em todas as áreas. Que eles verdadeiramente possam experimentar a bondade e a graça do Senhor. Meu querido, se essa palavra trouxe edificação para a sua vida, compartilhe ela com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Enfim, repasse essa palavra através de um compartilhamento no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas por essas lindas palavras do Senhor. A Ti, Pai, te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Querido, não esqueça de dar o seu like aí, de colocar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, para que quando a gente publicar alguma coisa, você seja notificado. Pai, abençoa de um modo especial cada um daqueles que estão nos assistindo. E a Ti, nesse momento, Pai, te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Pai querido, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.